Vamos lá pro compilado de mais uma live. Aí a live do Wesley Lelei, nosso médico veterinário, acadêmico. Bom, ele demorou um pouquinho para entrar. Aí teve aqui uns bate-papos e tal. Vamos lá. Aí a live começou aqui. Vamos lá para mais uma live. O entrevistado já fez live aqui, porém, como temos amigos novos, vou pedir para que ele se reapresente. Welles Gon, vou chamar de Lelei. Lelei, qual o seu currículo? Estamos aguardando nosso entrevistado. Aí ele respondeu. Fala pessoal, então boa noite. Eu me chamo Wesley, sou um veterano em medicina veterinária, estou me formando agora em dezembro. Também tenho vários currículos na área, tipo auxiliar veterinário, banho-tosa e vários outros programas que eu participei. Aí, currículo, aí Wesley Lelei, pergunta rápida. Idade, estado civil, professa alguma religião, filhos ou agregados, apelido. Ele mandou um áudio. Então, eu tenho 23 anos, estou solteiro. Em relação à religião, eu sou católico, porém eu acho que eu deixo a desejar bastante. Eu tenho um filho e eu tenho vários apelidos. Me chamaram já de muita coisa durante o tempo, já me chamaram de buchudo, de lelei, que eu acho que é o mais famoso, e por aí vai. Faça suas perguntas para o Lelei. Vamos até as 20h30. Rogério mandou um vídeo aqui. Aí, Lelei, está na pista? As meninas podem mandar currículo? Aí o Rogério, vou dar uma dica TWD. Aí eu mandei um áudio. Galera, eu chamo de Lelei porque o nome dele é impronunciável. Aí respondeu. Então, no momento, não. Eu terminei há um tempo atrás e só quero cuidar do meu filho. Aí, Lelei, pratica algum esporte? Ele mandou um áudio. Já pratiquei esporte, já fiz natação dos meus 4 até os meus 18 anos, mas hoje em dia eu tô bem sedentário. Hoje em dia eu tô querendo voltar para alguma coisa, mas não sei ainda. Vocês não podem mandar currículo ainda, meninas. Lelei, teve um bom desempenho na natação? Ele mandou aqui um áudio. Tive sim, então eu fui campeão Norte-Nordeste, cheguei nas finais de um brasileiro, cheguei a viajar para as Olimpíadas da Juventude, viajei para os Jogos Escolares. O esporte me abriu muitas oportunidades, desde escola até mesmo a faculdade, mas tive bons resultados durante um tempo. Aí, Lelei, acredito em Deus, mas não sou praticante. Mensagem muito comum entre católicos. Qual a sua opinião sobre isso? Você frequenta a igreja? Ele respondeu. Bom, não frequento mais, já ouvi bastante isso, mas eu não frequento, eu acho que talvez pela falta de tempo, pelas coisas que eu tenho a fazer e acabo que deixando isso de lado. Mas é como tá falando, acredito, mas eu não frequento não. Lelei, como é que um cara que chegou a viajar representando o estado na natação se torna sedentário? Aí eu falei, faço as perguntas e tal. Medicina veterinária é o tema de hoje. Vamos até as 22, às 20h30. Ele respondeu. Então, bastante rebeldia, não vou negar não. Eu parei a natação, acho que por motivos bobos, por eu não querer mais, estava meio chateado com a natação e cada vez fui caindo mais e acabou que só fui estudar na vida mesmo e pronto. Lelei, fala um pouco sobre política. Seus candidatos ganharam a última eleição? Ele mandou um áudio. Cara, então, acho que isso é um assunto muito polêmico. Eu não tenho, candidato, eu votei nulo. Enfim, sei lá, é uma coisa que eu não me atento muito.
Lele, pretende voltar para a natação ou voltaria para um outro esporte? Se sim, qual seria? Lele, então, na política você é ativo, passivo ou indiferente? Ele mandou um áudio. Já voltei pra natação quando eu tinha o que? 22. Só que eu acho que eu sofri um acidente. E aí eu passei mais que um mês com o pé levantado, enfim, aí isso meio que me desanimou e eu não voltei mais. Aí, indiferente, ele respondeu. Aí, Lele, você já pratica algum tipo de luta? Você já praticou algum tipo de luta? Já teve que brigar na rua alguma vez? Ele mandou um áudio. Então, não, cara, eu não pratico nenhum tipo de luta, acho muito legal o boxe, mas nunca briguei na minha vida, então, tipo assim, com certeza eu iria apanhar na rua, em qualquer outro lugar. Eu não brigo, cara, eu aprendi muita coisa esse tempo e pra mim não rola nem sequer mais discussão. Agora vamos entrar no assunto da live, medicina veterinária. Aí, Lele, defina o que é medicina veterinária. Cuida de bicho? Ele mandou um áudio. Então, medicina veterinária é um leque de opções. Eu acho que para onde você mirar, você tem uma oportunidade de trabalho. Porém, muito do que a gente vê na veterinária é a questão de você cuidar de um animal, você tratar um animal bem. E na verdade não é isso. Nunca, eu acho que por trás de toda aquela beleza, de tudo, sempre tem uma tempestade que se passa aí. Então, assim, a veterinária é isso. É um leque de oportunidades. Você pode trabalhar em várias áreas, mas tem os seus porém. Lele, o seu curso é em faculdade pública ou particular? Aí ele mandou um áudio. Então, eu faço particular, mas por quê? Porque na época em que eu terminei o ensino médio, o IFAM ainda estava iniciando a veterinária. Então, tipo assim, eu prestei o vestibular para veterinária, só que eu ia me atrasar um ano. E aí, como eu ia me atrasar, eu preferi fazer particular. E eu nunca saí da mesma faculdade. Como já estou terminando, esse tipo de coisa, foi do primeiro ao 10º na mesma faculdade. Aí, Lele, na medicina humana tem cardiologista, neurologista, psiquiatra. Como é na medicina veterinária? Aí o Tigrão, são 5 anos para veterinária? Ele mandou um áudio. Na medicina veterinária praticamente é a mesma coisa. Nós se formamos médico veterinário e podemos atender em todas as áreas possíveis. Aí você faz a especialização. No caso, quero ser neurologista, cardiologista, e por aí vai. Exatamente. Lele, sempre que o assunto é cachorra, acho que era cachorro, aqui desperta grande interesse em todos do cabaré. Aqui não, seria aqui, né? Aqui você atribui esse amor que as pessoas têm pelos cachorros. Lele, sempre que o assunto é... Aí tá, eu repeti a pergunta 2 vezes. Ele mandou um áudio. Então, cachorro é igual um ente próximo. Principalmente quando você tem ali o contato 100% com o animal vive dentro da sua casa, às vezes até mesmo, por mais que ele fique ali por fora, você gosta de um animal, é uma espécie ali que... cara, não tem como maltratar, é igual um filho, entendeu? E aí as pessoas acabam gostando, o psicológico ali, tem gente que prefere ter animais do que filhos, e assim por diante. Polêmico. A Kátia, cheguei agora, qual a sua área de atuação? Aí eu perguntei, qual segmento você pretende fazer? Ou vai ser generalista? Tem a ver com a pergunta da Kátia. Aí eu mandei um áudio. Kátia, é que a mulher dele não deixou de usar o celular. Aí ela foi dormir e agora ele pode. Pode perguntar. Então, como eu tô terminando a faculdade agora, eu vou me formar como médico veterinário, podendo atender em todas as áreas. Ano que vem, eu já poderia fazer a minha pós, só que o meu foco não vai ser esse. Meu foco, eu tô querendo ser professor. Então, ano que vem eu vou fazer o meu mestrado e possivelmente eu vou trabalhar nessa área. Aí ele fez aqui um comentário, nada a ver. Aí vamos começar com as perguntas polêmicas. Lele,
Por que escolheu medicina veterinária e não a área de jogos? Aí a Kátia, show, pensei que fosse formado. Está se formando em que instituição? Aí o Lelei. Cara, então, hoje eu tenho minhas dúvidas porque eu escolhi a veterinária. Mas eu sempre convivi com veterinária. Aqui em casa sempre teve muito animais e isso sempre foi um motivo para eu fazer veterinária. E por que eu não escolhi as áreas dos jogos? Cara, era uma coisa certa, né? Era melhor ter uma faculdade do que um tiro no escuro. Tá quanto a mensalidade para veterinária? Aí ele respondeu para Cátia que foi na SBAN, que está se formando. Aí convidei as pessoas para fazer as perguntas. Aí Lelei, faculdade particular, pagou, passou. Qual a sua opinião sobre isso? Aí o Tigrão, ele respondeu ao Tigrão. Depende da faculdade. Eu sei que a veterinária na FAMetro está em torno de uns 2.000. Lá onde eu faço, ela tá 1.900 e um quebradinho. Eu sei que, como a mensalidade, a gente paga o valor de 50%, fica 930 e alguma coisa. Já o valor da rematrícula é o valor cheio de 1.800 e pouco. Cara, depende. Eu acho que o que vale é o estudo, entendeu? Se realmente você não você vai vagabundar na faculdade de particular, realmente é isso. Não vou negar pra ti não, entendeu? Mas é isso, na minha opinião. Aí aqui, Lelei, aproveitando sua resposta, acredita que seu pai tinha um exagero na quantidade de cachorros? Mal dava pra andar aí. Tinha muito cachorro lá. Aí mandou aqui um áudio. Sim, cara, isso aconteceu e tal. Inclusive era crime, enfim, mas a gente é conhecido no bairro, o pessoal gostava da gente, enfim. Mas hoje em dia não, cara. Hoje em dia não tem capacidade de ter o que a gente tinha aqui, não. Vamos vendo que eu joguei pra Kátia, que tem 15 gatos em casa. Minha nossa. Aí, Lelei, alguém da sua turma reprovou em alguma matéria? Ele mandou um áudio. Com certeza, isso é normal demais. Inclusive, na minha sala, quando eu comecei, nós éramos 60. Nós estamos terminando com 20. E isso porque ainda tem um TCC pra gente entregar, todas essas coisas. Lelei, uma colega aqui do grupo falou que tem 15 gatos. A Kátia. Espantando qualquer possibilidade do povo mandar currículo. Como saber qual é o limite? Essa quantidade tão grande de animais vivendo em uma casa é bom para os animais? Aí o Tigrão. Porra, França, 15 gatos? Tem um amigo meu que ele tem 32 gatos e 9 cachorros. Que tal? Lelei, eu passei pelo inferno do TCC. Como é o TCC na área de vocês? Aí a Kátia. Em relação à formação, você pretende ser professor? Qual a disciplina que mais te chamou a atenção? Pergunta pertinente, né? Lelei mandou um áudio. Cara, então, é como eu falei pra ti. A lei fala que são só 6 animais por uma residência. Mas assim, cara, tem a questão do cuidado. Se você tem a capacidade de cuidar dos 15, dos 30 e sucessivamente, e não tem maus tratos, não é considerado maus tratos, e não incomoda os vizinhos, né? Porque o grande problema sempre são os vizinhos, não tem por que você não ter, entendeu? Então vai. Ah, não, tranquilo, mestre, super saudável. A casa deve ter aquele cheirinho gostoso. De noite, então... Cara, então, na minha área a gente não pode fazer revisão bibliográfica, a gente tem que fazer um projeto ou tem que fazer um relato de caso. Eu acho que a BNT, enfim, tem que fazer isso, vai lá na frente no palco, apresenta e passa esse mico. Excelente pergunta, eu vou agregar aqui valor. A pergunta dela foi muito boa. Bacharelado e licenciatura, existe medicina veterinária? Quem dá aula para médico veterinário? A disciplina que mais me chamou a atenção foi clínica cirúrgica, farmacologia, bases biológica, química. Eu sempre tive afinidade para essas áreas. Realmente áreas assim que, se você me trazer o animal, eu sei o que fazer.
Já as outras que eu já tive, que foi mais distante, no caso rural, animais de grande porte, questão também de inspeção de alimentos, laboratório, essas aí não é uma área para mim, mas uma área que realmente eu queria como professor era a clínica cirúrgica. Floquinho tá só na escuta, que é o cachorro do Tigrão. Aí o Lelê mandou um áudio. Então, exatamente isso. Eu estou fazendo bacharelado em licenciatura. E assim, quando eu saio, eu já posso licenciar, eu posso ser um professor. Só que quem dá aula, a gente entra como Zé Cueca, né? Eu entrei como auxiliar, que praticamente isso é nada. E quem dá aula é o médico veterinário. Lele, as mulheres preferem criar cachorros do que ter filhos. Aqui defenda essa ideia. Há quem defenda essa ideia. Qual a sua opinião sobre isso? Aí aqui um áudio. Ele pode fazer pergunta, mestre. O Floquinho, cachorro do Tigrão. O Tigrão deu uma risada. Aí Lele mandou um áudio. Cara, então, não... nem sei te explicar, mas isso realmente, se você for colocar uma questão da mulher, a mulher tem todo o trabalho de passar 9 meses com a criança na barriga, às vezes tem complicações, enfim. O cachorro não, o cachorro você adota, o cachorro você compra, e você tem um trabalho, o mesmo trabalho que você teria com o filho, vacina, alimentação, cuidados veterinários, medicação, e assim sucessivamente. Deixa eu complementar aqui essa pergunta, que é um tema polêmico aqui no Cabaré Especial. Tivemos debates sobre isso aqui. Quem cria cachorro chega em casa, parece que Deus chegou, ele vem ali e tal, aquela alegria e tal. O gato te ignora, mas em geral a gente vê que, em especial as mulheres, quando criam gatos, são muitos, e cachorro já pouco. Essa diferença de comportamento do gato ignorar a pessoa e do cachorro ter, assim, tipo um Deus que chegou na casa. Como é que tu coloca na parte da medicina essa preferência por um ou por outro em relação ao comportamento desses dois animais? Outra, eles ainda são os mais comuns nas residências? Lele, adotar ou comprar um animal, qual a sua opinião sobre isso? A Kátia, visão de quem nunca teve contato com os felinos. Aí, ó, só veneno a Kátia. O Tigrão deu uma risada. Aí o Lele. Aí eu perguntei, você disse que a generalista dos pontos, então se eu chegar com o periquito... Ah, tá. Tá com erro aqui na digitação. Então se eu chegar com o periquito ou uma baleia para você operar, você opera? Ou seja, você faz operação em qualquer animal. Aí aqui um áudio. Pura misoginia, ignora, pura misoginia. Peguei o veneno pra Kátia. Então, cara, não vejo problema nenhum de você adotar ou comprar um animal, até porque tem animais que, né, tem pedigree, tem todas essas coisas, você tem um gasto muito maior com esse animal, né? Tem um problema. Mas também tem a questão de adotar. Eu acho que o grande problema entre os dois que acontece é o abandono. E, cara, eu acho que aqui em Manaus o que mais tem é abandono. Eu fiz uma matéria na faculdade que se chama epidemiologia. E em um dos assuntos que teve é que, assim, para você diminuir o nível de animais errantes pela cidade, você tinha que ter 5 anos de castração consecutivo, sem um dia você faltar, né? O que não é acontecendo, que o nosso castramóvel, ele parou, ele tá em reforma, e assim, cara, cada dia nasce 10 filhotes só de uma cadela, 8 de outra, e cara, imagina, quantos outros filhotes não são abandonados, né? E assim sucessivamente. Não, cara, eu acho que comum cachorro não é. Eu acho que depende da pessoa. Tem gente que tem preferência a gatos, tem gente que tem preferência a cachorro. Eu, inclusivamente, eu gosto mais de cachorro do que gatos, porém tem muitas espécies de gatos que eu acho muito bonito. E assim, a questão do comportamento, né? A questão do comportamento varia como o animal é criado. Realmente, se você chega e o cachorro faz toda aquela bagunça, é isso. Ele vai acostumar, ele vai achar que aquilo é normal e vai continuar fazendo.
Lele, sobre o abandono, você é a favor ou contra o controle da prole dos animais urbanos? Acho que a gente tinha respondido, né? Aí chamei as pessoas para fazerem perguntas. Aí, Lele, no Brasil, nós temos uma estatística para dizer qual é o animal que as pessoas mais criam em casa? Aí ele mandou aqui um áudio. Cara, com certeza eu sou a favor do controle, porque imagina, um filhote, pô, o filhote ali, ele tá disposto a qualquer coisa, e querendo ou não, os animais, existem as zoonoses, né, eles são uma fonte de contaminação. Então, assim, se os animais ficam na rua, um controle, e não tem esse controle, vai ter mais doenças circulando, vai ter animais morrendo atropelado, maus tratos e esse tipo de coisa. Polêmica. Pode ou não pode criar animais dentro de casa? Aí aqui ele mandou um áudio. Sim, tem sim. Inclusive tem até uma tabela que mostra tudinho, animais domésticos, no caso cachorro, gato, aí vem os porquinhos da Índia, papagaio, e assim vai. A Kátia. É feito pelo IBGE, tanto de pessoas, animais e animais eletrônicos, sobre as estatísticas, né? Aí o Tigrão mandou a foto aqui de um gato peça, eu acho. Leopoldo, só na escuta. Esse gato aqui não é do Tigrão, não. Ele mandou foto de outro gato aí. Mas vamos lá. Aí eu pedi para ele responder essa pergunta. Eu pedi para ele responder. A esta pergunta. Tigrão mandou um áudio. E quanto a essas leis que agora liberado, né? Pessoas que criam em apartamento cachorros como um pastor alemão, esses cachorros de porte grande. O que tu acha aí? A Kátia mandou a foto aqui do gatinho dela. Frida tomando café comigo. Aí, boa pergunta. Mandei um áudio. Rapaz, a Frida tá com cara de poucos amigos, ela não tá gostando. Aí o Tigrão começou da caixa. Rapaz, isso é de noite, no escuro, o cara levantando de madrugada pra beber água, vendo esses dois olhos aí. Sei não, hein? Acaba de deixar até a alma do corpo. Com certeza, pô, tu pode criar sim um animal dentro de casa, mas cuidados, cara, cuidados. Não adianta você simplesmente soltar o animal dentro de casa e pronto, né? Animais, eles transmitem doenças, zoonoses, então você tem que ficar atento com o que o animal tem, da medicação, vacina, vermifugar e assim em diante. Lele, no que tange à medicina veterinária, qual a diferença de tratamento para um animal criado em casa para um animal criado, por exemplo, em uma fazenda? Ele mandou um áudio. Cara, complicado, realmente. Eu acho que assim, você colocar um animal, um São Bernardo, que é um animal que chega a 80, 90 quilos e é um animal muito grande, dentro de um apartamento, tem gente que se incomoda até de você estar pisando mais pesado no teto, né? Tá pisando no andar de cima, ou então porque você está arrastando um móvel. Um animal pequeno, ele já incomoda muitas das vezes porque ele quer lixar as unhas dele no chão, e com certeza o de baixo vai se incomodar. Cara, é assunto que ainda vai correr e vai rolar confusão. Lele, para quem opta por criar animais dentro de casa, não está sujeito a zoonoses? No que tange a isso, qual seria o procedimento? Já tinha respondido, né? Não, sou contra. Lele, polêmica. Eu me assusto em ver pessoas criando pitbull, sendo que no país que ele foi oriundo, ele foi banido. Qual a sua opinião sobre isso? Aí o Tigrão aqui mandou uma figurinha e o Lele mandou um áudio.
Então, um animal criado dentro de casa, ele totalmente domiciliar, ele não vai ter contato com muitas doenças que são saprófitas, geográficas, ou então que muitas das vezes a transmissão ocorre de animal para animal e assim sucessivamente. Então, assim, um animal dentro de casa, ele corre menos risco do que um animal que é externo, um animal que vive peridomiciliar. Os animais peridomiciliares, eles têm que tomar uma vacina, reforçar a vacina. Por exemplo, a questão da V8 vai até a V10. Se você tem um animal que só vive dentro de casa, não tem por que você dar uma V10. No caso da leptospirose, né? E é isso. Aqui. O crescimento do mercado pet é exponencial e está impondo algumas mudanças, como os animais serem aceitos em locais públicos que eram proibidos antes. Qual a sua opinião sobre isso e qual seria o limite? Ele mandou aqui um áudio. Cara, então, é exatamente isso. Se você cuida, você não tem por que pegar uma zoonose, entendeu? Agora, realmente, se você não vai cuidar, você tem um risco de pegar uma zoonose. Cara, então, o Pitbull, ele é um cachorro muito bobão, na verdade. A gente se assusta pelo tamanho, pelo porte físico do que é o animal. Não sei se tu já chegou a ver aqueles American Bull, que eles são totalmente entrucados, cara. E eles são uns animais muito fortes. Mas assim, criação, entendeu? Criação. Se realmente você incentiva, ou então você não treina o animal, você não limita as coisas, o animal vai ser agressivo em qualquer espécie, mano. E eu vou te ser muito sincero, é bem pior um pinche ser mais agressivo do que um pitbull. Lele, mas ele nunca mordeu ninguém. Eu ouvi isso de todo mundo, que o cachorro me mordeu. Um cachorro com índole para atacar pode ser doutrinado a não fazê-lo? Aqui um susto. Tigrão mandou um áudio. Segundo minhas pesquisas, vê se confirma aí, um animal dos cachorros que mais morde, que o França está dizendo aí que tem medo de pitbull, depende da criação, meu patrão, para qualquer animal. O animal que mais morde, só que a mordida dele é ridícula, é pequena, o pessoal não denuncia, é o poodle. Vê se alguém sabe disso. A Kátia, é por isso que não é qualquer um que entra. Aí pedi para ele responder a esta pergunta. Ele mandou um áudio. Cara, realmente, veterinária em relação a pets é isso, né? Você vê aí grandes clínicas que aumentam o seu porte muito rápido, porque hoje em dia é exatamente isso, uma procura maior por animais do que por ter filhos, por você ter um companheiro ali. E esses lugares que diz pet friends, que aceita animais e tal, cara, depende. Eu acho que vai muito da pessoa, pô. Eu acho errado. Não vou dizer pra ti não. Acho que, cara, você vai pra um cinema. Pô, por que você vai ter que levar o animal? Ou então, você vai pra um restaurante. Pra que levar o animal? Deixa o animal em casa. Ou então, deixa o animal no hotel. Entendeu? Eu acho que tem seus limites, sim. Mas tem gente que não tem. Então, isso, como eu falei anteriormente em relação ao pastor em apartamento, vai de cada um. Sim, cara, independente de espécie, a gente se forma para atender todos os tipos de animais. Jackson mandou foto lá do zoológico dele, tem um zoológico em casa, concorrente da Kátia. Aí o Lelei respondeu sim. Aqui, um cachorro quando ele pode atacar, pode ser doutrinado a não fazer? Ele respondeu sim. Aí pergunta: qual é o animal que mais ataca o homem? Qual é o animal criado pelo homem que mais ataca o homem? Para balancear, qual seria o animal mais dócil para se criar, por exemplo, em um ambiente com crianças? Tigrão mandou um áudio. Eu não tenho nada contra, mas eu acho uma frescura pessoas levarem cachorros para shopping, mano. Mas aí cada qual, não sei cada qual, né? Cadê o marrom, Jackson? Cadê o marrom? Aí o Jackson mandou foto do marrom, tá aqui, ó. Aí o Lele mandou um áudio. Difícil essa tua pergunta, cara, mas foi o que o amigo disse aí.
é criação. Não adianta, não tem para onde você fugir. Se você cria um animal com os maus tratos, ou então até mesmo você deixa o animal fazer o que ele está fazendo, ele realmente vai ser agressivo. Até gato pode ser agressivo. Tu chegar, o gato pular, te arranhar, e é mais doloroso. A mordida de um gato, a unhada de um gato é mais dolorosa do que a mordida de um cachorro. Lele, existe uma grande referência na medicina veterinária? Quem foi ou quem é o grande expoente dessa área? A Kátia. Wesley, que é o Lele, né? Você está se formando agora. Qual a mensagem que você deixaria aos que têm interesse em cursar medicina veterinária? Lele, você pode nos contar um caso curioso que você já atendeu? Aí o Lele mandou um áudio para a Kátia. Então, todo mundo me pergunta isso. Eu mesmo sendo veterinário, agora me terminando e virando veterinário, eu espraguejo a veterinária sempre, eu não vou negar, eu falo muito mal da veterinária. Mas qualquer pessoa que chega para mim e fala assim, eu quero cursar medicina veterinária, eu incentivo. Eu incentivo, mas só que o meu incentivo sempre vai ser relacionado a você se tornar um bom profissional. Porque todo santo dia se forma um veterinário. E muitos dos que se formam são profissionais medíocres, não vou negar. Convivi com muitos e presenciei muitos erros. Mas assim, se você quer, é uma área muito boa, é uma área muito ampla, mas que você seja dedicado. Entendeu? Se dedique no que você quer, foque no que você quer, e aí sim, vai valer a pena. Cara, tem vários, mas mais curioso mesmo só é com animais silvestres. Gato não, onça, cobra, papagaio, macaco. Teve um macaco que inclusivamente eu vi, né, eu presenciei, que ele foi pego, provavelmente por abate da mãe, né, para consumo, e aí pegaram ele filhote. E ele convivia com as pessoas. Só que teve um certo dia que ele comeu um prego. E esse prego, ele não vai ser digerido tão fácil no intestino, no estômago. E ele ficou se mexendo e acabou perfurando o estômago. Só que, em vez de perfurar o estômago e manter só nisso, ele perfurou também a parede do abdômen. Então, imagina que ficou o prego pro lado de fora, a ponta do prego pro lado de fora. Eles tiveram que fazer uma cirurgia, fizeram uma laparotomia e retiraram o prego. Depois suturaram todo o animal e o animal... Aqui ele mandou um áudio. Cara, tem vários, mas mais curioso mesmo só é com animais silvestres. Gato não, onça, cobra, papagaio, macaco. Teve um macaco que inclusivamente eu vi, né, eu presenciei, que ele foi pego, provavelmente por abate da mãe, né, para consumo, e aí pegaram ele filhote. E ele convivia com as pessoas. Só que teve um certo dia que ele comeu um prego. E esse prego, ele não vai ser digerido tão fácil no intestino, no estômago. E ele ficou se mexendo e acabou perfurando o estômago. Só que, em vez de perfurar o estômago e manter só nisso, ele perfurou também a parede do abdômen. Então, imagina que ficou o prego pro lado de fora, a ponta do prego pro lado de fora. Eles tiveram que fazer uma cirurgia, fizeram uma laparotomia e retiraram o prego. Depois suturaram todo o animal e o animal... Aqui, polêmico, pedi para responder sua pergunta. A Kátia, isso é um fato em todas as áreas promocionais, profissionais medíocres, mas deve sempre ser lembrado a esses que estão lidando com vidas, tanto a do animal quanto a do tutor. Aí aqui uma carinha de susto. Lele, nunca entendi essa. Verdade. Aí aqui um áudio. Na luta, a gente tem as referências, os grandes lutadores e tal, do passado, do presente e as promessas para o futuro. Na medicina veterinária, tem assim uma referência, o cara que é o médico bonzão, que foi o criador, uma referência. Você tem alguma referência na tua área? Então foi daí que surgiu a espécie macaco prego, tigrão podre.
Aí o Jackson com os gatos dele lá, né? Pense no bicho folgado. Aí o Lele mandou um áudio. Cara, então, pior que não. Eu acho que, assim, os caras que se dão o nome são caras que publicam artigo, descobrem alguma coisa, fazem alguma coisa muito diferente. Aí essa pessoa, sim, se torna um grande potencial, né? Mas, não tem grandes referências, não. Aí aqui, kkkk, aí Lele. O médico veterinário também mata? Em que situações? Aí o Tigrão mandou um áudio. Já criei macaco barrigudo, macaco prego e macaco parauacu. Não mata. Se tu fizer uma besteira, intoxicar o animal, fazer uma sutura mal feita, hemorragia, mata, entendeu? Erros médicos, mas vai de um bom profissional. Sempre quis um, aí Lele. Polêmica. Aqui há quem defenda, né, que deixar crianças criarem animais é importante para se acostumar com perdas. Por isso esses animais devem ser de vida curta. Qual a sua opinião sobre isso? Aí aqui um áudio. Deixa eu refazer a minha pergunta. No caso de uma situação que o dono peça para você matar o animal, acho que é melhor colocar essa pergunta. Existe a eutanásia praticada por médicos? E pode fazer isso? Mas também vale salientar que também existe o fato da eutanásia, que muitas pessoas encaram dessa forma, não é? Vai matar o animal. A gente tem que lembrar sempre que a eutanásia é um caso extremo e que um médico veterinário só indicaria para o tutor para aliviar o sofrimento de um animal que já está em sofrimento agudo e de fato não tem mais o que fazer. E isso com autorização do tutor. Estou errada? Mas também vale salientar que também existe o fato da eutanásia. Tá, já ouvimos, né? Aí o Lele. Cara, já chorei muito por animais que morrem. Até hoje, na verdade, é um ciclo de vida. Aí o Lele. Aí é uma pergunta polêmica. E sobre animais criados para abate, ou seja, para nos alimentarmos dele. É preciso cuidar? A medicina veterinária atua nessa área? Vitórias e derrotas. Aí a Kátia. E é por esse motivo que é crescente, não é, o número de profissionais da medicina veterinária que estão passando pela síndrome de Burnout. Então, o sofrimento não é diferente de um médico, não é, que perde uma vida. Para um médico veterinário, perder um animal também é perder uma vida. E ele lida com dois sofrimentos, com três na realidade: o dele, o do animal e o do tutor. Aí forte é esta, ele mandou um áudio. Então, é exatamente isso. A eutanásia é caso extremo. Por exemplo, vou falar um caso clínico que aconteceu, que foi de uma gata. Ela era bem filhote, ela devia ter uns 3 meses, e provavelmente o carro passou por cima dela. Só que o que aconteceu? Ela perdeu os 3 membros, a da frente, o lado esquerdo, e ela perdeu total. Os de trás foram totalmente deslacerados, e o direito da frente ficou ainda segurada por um tendão, esse tipo de coisa. E toda a parte da bacia, fêmur, tíbia, fíbula, taças e metatarsos estava totalmente destruída, né? Fora que, como ela é um animal muito pequeno, não tinha como fazer um raio-x tão assertivo. Então, a gente teve que eutanasiar o animal, entendeu? Então, assim, vai de casos muito extremos, doenças que realmente não tem cura, ou então que está causando grandes dores nos animais. Sim, atua. E com certeza, cara, tu não vai comer, eu tenho certeza que tu não é vegano. E mesmo tu sendo vegano, o veterinário entra para cuidar da agricultura e controle de pragas e esse tipo de coisa.
Em relação a animais, mesma coisa. Você não vai se alimentar de um animal que está com cisticercose, está com outras doenças, zoonoses, e você vai se alimentar disso. Você vai adoecer, entendeu? Sobre a questão de um abate, eu vejo muito isso, a questão da polêmica entre abate. Cara, não tem como você acabar com uma ideologia de milhões de anos, com uma pequena população que prefere ser vegano e vegetariano, que vegano ainda é muito mais raro do que vegetariano, e você querer acabar praticamente com o mundo em relação a ser carnívoro, né? Não impede de uma pessoa ser vegana ou não, mas, assim, tem vários outros tipos de abate, né? Também tem a questão dos abates religiosos, né? Que é o abate kosher e o halal. E, mano, isso é cada um. Eu acho que essas questões polêmicas que tem a ver com outras pessoas, vai de cada um. Ele mandou aqui um áudio. Sim, atua. E com certeza, cara, tu não vai comer. Eu tenho certeza que tu não é vegano. E mesmo tu sendo vegano, o veterinário entra para cuidar da agricultura e controle de pragas e esse tipo de coisa. Em relação a animais, mesma coisa. Você não vai se alimentar de um animal que está com cisticercose, está com outras doenças, zoonoses, e você vai se alimentar disso. Você vai adoecer, entendeu? Sobre a questão de um abate, eu vejo muito isso, a questão da polêmica entre abate. Cara, não tem como você acabar com uma ideologia de milhões de anos, com uma pequena população que prefere ser vegano e vegetariano, que vegano ainda é muito mais raro do que vegetariano, e você querer acabar praticamente com o mundo em relação a ser carnívoro, né? Não impede de uma pessoa ser vegana ou não, mas, assim, tem vários outros tipos de abate, né? Também tem a questão dos abates religiosos, né? Que é o abate kosher e o halal. E, mano, isso é cada um. Eu acho que essas questões polêmicas que tem a ver com outras pessoas, vai de cada um. Exatamente. Lele, você é um jovem, mas na sua vida pessoal, até o momento, qual foi sua maior vitória? A pior derrota? Não vale falar da fidelidade feminina, porque aqui no Cabaré não temos esse problema. Lele, aí eu repeti a pergunta. Mandei aqui um áudio. Vamos para uma pergunta bem polêmica em cima dessa resposta aqui. Nós fazemos total controle genético dos animais que nós mais consumimos. Nós selecionamos, fazemos um tipo de seleção que a gente escolhe características muito específicas dos animais para coisas específicas, né? Há quem entenda que diminuiria bastante a quantidade de doenças do ser humano se essa seleção genética forçada viesse para os humanos. Pergunta polêmica. Qual a sua opinião sobre isso? Cara, então, difícil, pergunta difícil. Mesma coisa que você perguntar quem é você. Eu acho que o conjunto de tudo, né, cara? Eu acho que o fato de eu estar vivo, estar fazendo as coisas, ter filho, já é uma grande vitória, né? Eu acho que a derrota a gente lidar com ela todo santo dia. Todo dia acontece alguma coisa errada, mas a gente levanta a cabeça e continua. Duplicada. Lele, você está concluindo a sua vida acadêmica, mas na sua prática de medicina veterinária, até o momento, qual foi a sua maior vitória e sua pior derrota? Qual foi a grande surpresa? Forte essa. Aí aqui. Mano, a relação genética dos animais, isso ainda tá muito distante da gente fazer tudo isso que tu acabou de falar aí, né? A gente sempre tinha aquela coisa assim, mas frango toma hormônio, come hormônio. Não, cara, não come e tal, até porque é lei você ter que dizer o que o animal consome, ou então o que o animal consumiu, medicação, esse tipo de coisa. Então, assim, mano, relação genética sempre vai ter. Por exemplo, a mistura de um búfalo com uma vaca e assim vai, cara. Difícil. Acho que a maior vitória vai ser eu concluir, né, a veterinária. Maior derrota... Cara, deixa eu ver.
não ter estudado mais. Eu acho que é isso. Teve algumas áreas que eu deixei a desejar, não vou negar não. Lele, auxiliar de enfermagem, enfermeira, cuidadores, maqueiros. Na medicina humana, há todo um staff ao redor do médico. Como é na medicina veterinária? Aqui, palmas, ele mandou um áudio. Na veterinária a gente tem um cargo parecido, mas se chama auxiliar veterinário. Ele faz tudo isso aí que tu falou e em só um. É tipo auxiliar de enfermagem, enfermeiro, cuidador, maqueiro. Ele é o que faz tudo, o auxiliar veterinário. Faz até mais do que o médico veterinário. O médico veterinário só prescreve ou então faz a cirurgia. Acabou-se. Lele, pergunta básica para todos os prestadores de serviço aqui do grupo. Por que eu vou contratar o teu serviço e não do Zé que ajeita o meu pangaré por 50 conto? Aí ele mandou um áudio. Polêmica, essa daí é polêmica, né? Cara, eu vou tirar o meu da reta, porque como eu disse, eu quero ser professor. Enfim, não quero atender, porque muitas das vezes tem a questão do tutor também. Você passa uma medicação, aí você vai num local, acaba comprando outra, às vezes não dá a medicação certa, você acaba procurando profissionais, ou então até mesmo gente que nem é profissional, enfim, é polêmica. Lele, um pouco de bom humor. Os animais não falam, então como você faz para fazer um diagnóstico? Chutometria? Aí aqui um comentário de horror. A Kátia mandou um áudio. Mas por que eu contrataria você para dar aula, não fulano, cicrano ou beltrano? Me conta aí, o que você poderia trazer de bom para uma sala de aula? Cara, praticamente. O que acontece da gente é que a gente vai muito por sinais, né? Não adianta você olhar um animal que está com problema de pele e pedir um raio-x. Não existe isso. Ou então você vê um animal que está vomitando e você vai pedir para fazer uma coisa muito absurda. Não sei nem por que pensar aqui no momento. Você vai dar uma medicação errada. Então, assim, a gente vê, analisa os sinais clínicos e, a partir disso, a gente faz um caminho, né? A gente imagina o que pode ser. A palpação ela é um passo muito importante, porque ali você vai ver se o animal está sentindo dor, se ele não está sentindo dor, e aí vem a questão do raio-x, vem a questão da ultrassonografia, mas tem que ter isso é o básico. Aí aqui, estamos caminhando para o final, estamos assistindo aqui na capital do estado do Amazonas, Manaus, um enorme crescimento do mercado PET, que é PET, né? Tanto em produtos como em serviços, como na área hospitalar, com várias clínicas, inclusive 24 horas. Qual a sua opinião sobre isso? Aí o Jackson mandou um áudio. Wesley, amigão, eu tenho 5 gatos, né? E o último gato que nós adotamos aqui começou a aparecer um tipo sarna, umas feridinhas. Eu tô achando que é esporoctecose. Esporoctecose. Acho que esse é o nome. Aí eu teria que levar lá no centro de zoonose, né? Para fazer um exame ali na compensa. Pertinente, aí teve aqui um áudio. Fraquinho, a Kátia até é 15, meu irmão. Tenta imaginar a quantidade de pelo na casa dela. Aí aqui o Jackson mandou um vídeo. Baiano, olha aí, baiano. Olha aí.
pra cá, ó. Aí o Lele respondeu pra Kátia. Boa pergunta. Então, essa daí eu sempre, brigo com minha faculdade, porque eu acho que alguns professores, inclusive o de clínica cirúrgica, deixaram a desejar o ensino. E com os erros dele, eu percebi muita coisa que eu poderia fazer diferente. Uma aula mais interativa, uma aula com menos assunto, mas com assuntos importantes, porque eu tive eu estudei do 7º ao meu 9º clínica cirúrgica, e foram coisas totalmente corrida, mal aprendida, porque nem todo mundo tem o mesmo, não acompanha as mesmas coisas. Por exemplo, na medicina veterinária a gente tem 23 tipos de suturas possíveis de usar, fora as outras também que o pessoal usa como técnica de flap e enfim. E tenho certeza que muitos dos meus colegas, poucos, sabem fazer as 23 de cabeça, entendeu? Estamos caminhando para o final, então aqui vai as minhas últimas perguntas. Aí a Kátia, mas vale salientar que infelizmente também é necessário seguir a ementa aprovada pelo MEC. Infelizmente. Lei mandou um áudio. Então, cara, eu te aconselho tu procurar um médico veterinário especialista em dermatologia. Tem vários. Isso vai depender do bairro. O veterinário ele funciona muito por isso, bairro. Então, se tu vai num bairro muito chique daqui de Manaus, Efigênio Salles, Ponta Negra, você vai encontrar valores mais altos em relação ao tratamento. Mas esporotricose, ela é uma doença muito negligenciada. E ela é uma zoonose, inclusive pega em gente. Então, cara, tu pode ir também no centro de zoonoses, vão te indicar o que está acontecendo com o animal. Mas o que eu te aconselho é isso, porque se não for esporotricose, porque pode ser muitas coisas, cara. Dermatologia, simplesmente você tem que fazer um raspado cutâneo, superficial ou profundo, para você realmente dizer o que é e fazer um tratamento assertivo. Que não adianta você começar um tratamento achando que é uma coisa e acaba sendo outra, entendeu? Principalmente gato que se estressa com qualquer coisa. Aí o Lele, sim, só que eu acabei aprendendo de forma mais eficiente e de como posso transmitir isso mais fácil. Questão da ementa do MEC que a Kátia tinha comentado. Aí manda um áudio dessa que ela entendeu a pergunta. Aí o Jackson, obrigado pela orientação. Aí aqui um áudio. Vamos lá, a gente vê várias lojas abrindo, vendendo mercado, coisas para os pets, né? Várias clínicas, inclusive 24 horas pronto-socorro, para atender esse mercado. Ou seja, se está tendo um atendimento é porque tem demanda. Qual a sua opinião sobre esse crescimento aqui na cidade de Manaus do mercado dos pets? Tanto na parte de vender coisas, como na parte de ter clínicas e até pronto-socorro 24 horas para atender especificamente este mercado. Jackson, agora tô lascado. Efigênio Salles, tudo é caro. Tô lascado então. Aí aqui um áudio. Você mora em área nobre, papai. Tu é outro nível. Lele, mas você pode procurar outra clínica que possa fazer exames de pele. Jackson. Aí Kátia, sim, sem sombras de dúvidas. Aí o Jackson, vou atrás. Aí o Lele mandou um áudio. Então, cara, o índice de lojas, pets que fale é grande. Isso é muito certo. Todo mundo pensa assim, não, estou me formando em medicina veterinária, eu vou abrir um pet. Vai lá, abre o pet, não passa, tem um mês, vai e acaba falindo. Você tem que fazer um diferencial, realmente, porque o que mais tu vai encontrar, principalmente Parque 10, Praça 14, esses negócios, é o que mais tem pet, um na esquina com o outro. Mas são pets centenários ali, por isso que ele se mantém. Tá com novo pra tu ver se fica ali, não fica. Lele, Hospital Veterinário Público, qual a sua opinião sobre isso? Não sabia, pertinente. Aí ele mandou aqui um áudio sobre o Hospital Público Veterinário. Mano, certeza, esse daí é um assunto muito polêmico que eu não vou entrar não, mas certeza, quando a veterinária, o hospital público tiver, vai dar uma caída nas clínicas. Polêmica a resposta. Lele,
Vamos lá para a minha última pergunta. Aí aqui um áudio. Live excelente, com boa participação do pessoal, como sempre, né? Que a gente fala aqui de animais, cachorro em especial. Mas nosso tempo está acabando, eu tenho que concluir a live. Lelei, vou te dar a oportunidade de viajar no tempo e falar com você mesmo em alguma época da sua vida que você acha que foi importante, alguma decisão que você tomou. Então eu te pergunto, para quando você votaria, para quando você voltaria, alguma época da sua vida, e o que você falaria para você mesmo? Que conselhos você daria para você mesmo? O que você faria diferente? Não vale falar sobre infidelidade feminina, que nesse grupo não tem esse problema. Todo mundo aqui é fiel. Mano, então, voltaria pra 2018, olharia pra mim e falaria assim, cara, calma, pé no chão, tudo ao seu tempo. Sempre vou dizer, vou morrer dizendo isso, na minha lápide vai estar escrito, eu criei responsabilidades muito cedo e amadureci tarde demais. Teria escolhido outros caminhos na minha vida, mas é coisa que a gente não pode fazer, né? A gente não pode voltar, então a gente segue firme e forte. Forte essa. Agora vamos para as considerações finais do nosso entrevistado. Ele mandou aqui um áudio. Pois estamos por aí. Bom, pessoal, obrigado aí pela oportunidade de sempre voltar aqui. Realmente, sempre tem várias perguntas em relação à veterinária. Dessa vez eu pude ter o áudio aqui e responder mais perguntas e bem mais rápido. E qualquer coisa, estamos por aí. Aí aqui, nenhum e nenhuma de nós pode voltar atrás e escrever um novo começo, mas qualquer um ou qualquer uma pode começar agora a escrever um novo fim. Forte essa. Com essas palavras, dou por encerrado mais uma live de Liso aqui no Cabaré do Nego Velho. Bom, pessoal, hoje era mais pela vida pessoal dele, né? Mas a gente sempre puxa para a parte da veterinária, que o pessoal gosta muito aqui, né? Como vocês sabem, quando o cara se atrasa, a gente remarca para outro dia. Mas como eu sei que o assunto é de grande interesse aqui da galera, a gente relevou e deixou que ele fizesse a live dele com mais de 1 hora de atraso. Lelei, muito obrigado, live excelente. Estou vendo aqui, respondeu a todas as perguntas, algumas perguntas um pouco mais difíceis, outras mais técnicas, mas respondeu bem, com um carisma que te é peculiar. Te acompanho desde criança, cara, então eu sou teu fã. Tô na torcida aí para que você colhe grau logo. Acabamos não falando algumas coisas pessoais que seria interessante, né? Falar um pouquinho aí da parte de jogos, que eu sei que você domina bem, que eu achei que era a área que você ia seguir, e agora tá com a modelagem 3D, né? Não sei se tá com isso ainda. Eu vou marcar contigo uma segunda live pra gente estar falando sobre isso aí. Muito obrigado, você deu show como eu esperava e, pessoal, com essas palavras, dou por encerrado mais uma live de Liso aqui no Cabaré do Nego Velho. Valeu, meu amigo. Encerrando com música. Aí a Kátia, PV. Aí eu mandei aqui um vídeo. Vamos assistir. Mais uma live para conta, com boa participação do pessoal. Sempre que a gente fala aqui sobre animais, né? Obrigado, Lelei. Deu show como eu esperava. Respondeu bem a todas as perguntas, algumas um pouco mais difíceis. Hoje acabamos falando de algumas coisas que eu achava interessante, a parte de jogos, que eu sei que você domina, impressão 3D, que está trabalhando com isso agora também, né? Mas foi uma live bem legal, conheci um pouquinho mais aí da tua área, que aqui no Cabaré o pessoal gosta bastante. Te agradecer, cara, pela excelente live, como sempre, né? Cara carismático, foi uma live muito boa, boa participação do público e, pessoal, com essas palavras, dou por encerrado mais uma live de Liso aqui no Cabaré do Nego Velho. Rogério mandou aqui um áudio, aí eu mandei um áudio aqui. Calma, DJ, que a gente faz essa parada aí quando encerrar o Cabaré, que você que é o... Eu te entrego a chave, é contigo a parada, calma. Convidei as pessoas para uma musiquinha. Convidei as pessoas para assistir a live, que ele chegou agora, né? Aí o Cesário, poxa, eu queria acompanhar, mas já estou no piloto automático. Aí fica guardado, pode assistir depois. Eu só gosto muito desse assunto. O pessoal gosta muito desse assunto aqui. O Rogério mandou aqui um texto. PV pro Jackson.
O Rogério mandou aqui uns vídeos. O Leomac. Bom, pessoal, e isso concluiu a live do nosso acadêmico de medicina veterinária, Lele, que sempre que fala aqui no grupo com a gente, tem uma boa participação aí dos membros aqui do grupo do Cabaré do Nego Velho. É isso, pessoal.